Era uma noite escura e chuvosa. Eu estava dirigindo por uma estrada deserta no meio da floresta. A visibilidade era baixa devido à tempestade, mas eu precisava chegar ao meu destino. Enquanto eu dirigia, comecei a sentir uma sensação de desconforto, como se estivesse sendo observado. De repente, meu carro deu um solavanco e parou no meio da estrada. Tentei ligá-lo novamente, mas o motor não respondia. Eu estava completamente sozinho, sem sinal de celular e sem ajuda por perto. A chuva continuava a cair intensamente, tornando a situação ainda mais assustadora. Decidi então sair do carro e verificar o que estava acontecendo. Enquanto eu caminhava em direção ao capô levantado, ouvi um som estranho vindo da floresta. Era um sussurro baixo e arrepiante, como se alguém estivesse falando em uma língua desconhecida. Meu coração começou a acelerar e uma sensação de medo se apoderou de mim. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém à vista. Decidi voltar para o carro e esperar por ajuda, mas quando me virei, vi uma figura escura parada a poucos metros de distância. Era uma mulher, com longos cabelos negros e vestida com um vestido branco ensanguentado. Seus olhos estavam vazios e sem vida, e ela emitia uma aura de malícia e maldade. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam da minha boca. Eu estava paralisado de medo. A mulher começou a se aproximar lentamente, seus passos eram silenciosos e sinistros. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha e uma sensação de pavor me dominar. Eu sabia que estava diante de algo sobrenatural, algo que não pertencia ao nosso mundo. Em um último esforço para me libertar, eu gritei e corri de volta para o carro. Entrei e tranquei as portas, mas a mulher continuava a se aproximar, seus olhos fixos em mim. Eu podia sentir sua presença maligna, como se ela quisesse me fazer mal. Eu fechei os olhos e comecei a rezar, pedindo proteção e ajuda divina. Quando abri os olhos novamente, a mulher havia desaparecido. A floresta estava silenciosa e vazia, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que algo sobrenatural havia ocorrido ali. Consegui finalmente ligar o carro e escapar daquele lugar assustador. Desde então, nunca mais voltei àquela estrada e evito passar por ali sempre que possível. A experiência me mostrou que há forças além da nossa compreensão, coisas que não podemos explicar racionalmente. Essa história serve como um lembrete de que o sobrenatural está presente em nosso mundo, e nem sempre é algo benigno. Devemos estar atentos e respeitar os limites entre o nosso mundo e o desconhecido, para evitar encontros assustadores como o que vivi naquela noite sombria. Há alguns anos, eu estava viajando com um grupo de amigos para explorar uma antiga casa abandonada, conhecida por suas histórias macabras e eventos sobrenaturais. Estávamos animados e curiosos para descobrir se os rumores eram verdadeiros. Assim que chegamos à casa, sentimos uma atmosfera pesada e sombria. As paredes estavam descascadas, as janelas quebradas e o ar estava impregnado com um cheiro de mofo e abandono. Mesmo assim, decidimos entrar e explorar cada canto do lugar. Enquanto caminhávamos pelos corredores escuros, ouvimos sons estranhos ecoando ao nosso redor. Passos arrastados, sussurros indistintos e portas rangendo. Uma sensação de medo começou a se instalar em nossos corações, mas estávamos determinados a continuar. Em um dos quartos, encontramos uma velha caixa de música empoeirada. Curiosos, decidimos dar corda e ouvir a melodia antiga que ecoou pelo cômodo. No entanto, assim que a música começou a tocar, sentimos uma presença maligna ao nosso redor. As luzes começaram a piscar e ouvimos um grito agudo vindo de algum lugar distante. O ar ficou gelado e uma figura sombria apareceu diante de nós. Era um vulto alto e esguio, com olhos brilhantes e um sorriso sinistro. O terror tomou conta de nós. Tentamos correr, mas parecia que estávamos presos em um pesadelo. A figura nos perseguia, flutuando pelo ar e se aproximando cada vez mais. Nossos gritos ecoavam pelos corredores, mas ninguém parecia ouvir. Finalmente, conseguimos encontrar a saída e corremos para fora da casa. Olhamos para trás e vimos a figura desaparecer nas sombras, mas a sensação de horror permaneceu conosco. Desde aquele dia, nunca mais fomos os mesmos.
Pesadelos assustadores nos atormentam todas as noites e a sensação de estar sendo observado nunca nos deixa. A experiência nos mostrou que há forças sobrenaturais além da nossa compreensão, e que nem sempre é seguro brincar com o desconhecido. Essa história serve como um lembrete de que devemos respeitar os limites entre o nosso mundo e o sobrenatural. Às vezes, é melhor deixar os mistérios intactos e evitar encontrar o terror que pode estar escondido nas sombras. Sente-se, se ajeite confortavelmente, porque o que vou compartilhar é uma história que vai gelar até os ossos mais corajosos. Eu, particularmente, nunca esquecerei aquela noite perturbadora que mudou para sempre minha visão do mundo que pensava conhecer. Tudo começou em uma noite de inverno, quando eu fui convidado para hospedar-me em uma casa de campo antiga, longe da agitação da cidade. A ideia de uma escapada tranquila era extremamente atraente, mas mal eu sabia que aquela casa abrigava segredos sombrios além da minha compreensão. Ao chegar à casa, fui recebido por uma sensação de inquietante solidão, apesar da acolhedora lareira e dos móveis rústicos. À medida que a noite se abatia sobre a paisagem isolada, comecei a perceber sons estranhos ecoando através do corredor vazio e sombras dançando nas paredes como entidades inquietas. Sempre incrédulo em relação ao sobrenatural, tentei atribuir os ruídos inquietantes a truques da minha mente cansada pela jornada. Durante o jantar solitário, no entanto, algumas das velhas histórias dos moradores locais me foram contadas, histórias de uma presença inexplicável que se manifestava nas horas silenciosas da noite. Decidido a enfrentar meus medos, adotei uma atitude de cético resoluto, buscando aconchego nas camadas espessas do meu raciocínio lógico. Contudo, ao mergulhar em um livro para escapar das sombras crescentes, fui interrompido por um suspiro sutil e gelado que pareceu emanar das próprias paredes. A princípio, tentei racionalizar aquilo como um fenômeno acústico, mas a regularidade e a nitidez do som provocaram uma sensação de pavor em minha espinha. Carrancas antigas e estátuas sombrias pareciam seguir-me com seus olhos vazios, ampliando minha crescente sensação de paranoia. Com a coragem enfraquecida e a noção de realidade deslizando entre meus dedos trêmulos, decidi que era hora de buscar a proteção das cobertas e silenciar as vozes que me assombravam. No entanto, mal eu havia fechado os olhos quando uma névoa espectral emergiu do chão, assumindo a forma de figuras fantasmagóricas que sussurravam palavras indistintas em meu ouvido. Em um impulso de terror absoluto, agarrei-me à esperança de que tudo aquilo era obra da minha mente exausta, mas a presença sinistra que nos rodeava parecia desafiar qualquer explicação racional. Quando finalmente cedi ao cansaço e desmaiei, a linha entre o real e o irreal já havia sido apagada. Fui acordado por um sopro gélido que serpenteava através dos aposentos, um suspiro sombrio carregado com o peso de séculos de segredos e sofrimentos. Meus olhos se fixaram em uma figura espectral, um vulto etéreo que pairava no limiar entre o visível e o insondável, suas feições distorcidas por um tormento que se recusava a desaparecer. À medida que observava, petrificado, a figura evocou imagens arrepiantes de tempos passados, o eco vazio de lamentos e o agouro funesto de um destino selado. Cada passo que ela dava emitia um eco perturbador, suas mãos estendendo-se em minha direção com um anseio antigo que parecia transcender as fronteiras do tempo. A presença sombria sussurrou frases ininteligíveis, mas seu significado deslizou pela minha mente como garras afiadas, arranhando as entranhas da minha racionalidade. Eu estava encarando o desconhecido em sua forma mais pura, confrontando uma epifania aterradora de que os limites do mundo natural eram apenas uma ilusão frágil. Nas horas mortas da noite, enquanto uma neblina cadavérica engolia a casa em seu manto enevoado, a figura etérea persistiu em sua dança melancólica, como se desejasse revelar mistérios enterrados sob camadas de tempo e esquecimento. O cerne de sua presença parecia ecoar com as histórias dos que se foram, uma angústia eterna que ecoava através dos confins do esquecimento. No rubor do amanhecer, a figura desvaneceu-se como uma sombra desprezada pelos primeiros raios de luz, mas a memória de seu olhar vazio e insaciável permaneceu esculpida em meu ser, uma lembrança incomoda que assombraria meus sonhos e acordado. À medida que parti da casa enevoade naquele dia, carreguei comigo a bagagem de uma experiência que desafiava minhas convicções sobre o mundo natural.
As histórias que antes eu considerava meramente folclore transformaram-se em testemunhos ardentes da complexidade da existência, abrindo fissuras na minha compreensão limitada do que é possível e desconhecido. Hoje, quando as sombras da noite avançam e os murmúrios do vento sussurram o lamento de um tempo esquecido, relembro aquela fatídica estada na casa antiga como um lembrete soturno da vastidão inexplorada que reside além do véu do mundo conhecido. A figura sombria e seus segredos ecoam em meu ser como uma cicatriz indelével, desafiando-me a reconsiderar a natureza da realidade e confrontar o inominável que espreita além da luz. Há alguns anos, eu estava viajando para uma pequena cidade no interior do Brasil, chamada Vale das Sombras. A cidade era conhecida por suas lendas e histórias assustadoras, e eu estava curioso para descobrir se os rumores eram verdadeiros. Ao chegar em Vale das Sombras, fui recebido por uma atmosfera sombria e opressiva. As ruas estavam desertas, as casas pareciam abandonadas e uma névoa densa pairava no ar. Era como se a cidade estivesse envolta em um véu de mistério e medo. Decidi me hospedar em uma pousada local, que tinha uma reputação sinistra. O lugar era antigo e decadente, com móveis empoeirados e uma sensação de abandono. Mas era o único local disponível, então decidi ficar. Na primeira noite, enquanto eu estava deitado na cama, comecei a ouvir sons estranhos vindo das paredes. Eram arranhões, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de pavor se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observado, e sombras se moviam rapidamente pelo quarto. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da pousada e descobri que ela havia sido construída em cima de um antigo cemitério indígena. Diziam que os espíritos dos nativos assombravam o local, buscando vingança pelos seus ancestrais. Determinado a desvendar o mistério, decidi fazer uma sessão de comunicação com o além. Acendi velas, coloquei um tabuleiro Ouija na mesa e comecei a fazer perguntas. Para minha surpresa, o ponteiro começou a se mover sozinho, respondendo às minhas perguntas de forma coerente. Os espíritos me contaram sobre a injustiça que havia sido cometida contra eles, e como eles estavam presos naquele lugar, incapazes de encontrar paz. Eles me pediram ajuda para libertá-los e resolver o conflito que os mantinha presos à pousada. Determinado a ajudar, comecei a pesquisar sobre a história dos nativos e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia um artefato sagrado que poderia ser usado para realizar um ritual de libertação dos espíritos. Com a ajuda de um xamã local, consegui encontrar o artefato e realizar o ritual. Durante o processo, senti uma energia intensa e arrepiante ao meu redor. Os espíritos se manifestaram, agradecendo pela ajuda e finalmente encontrando a paz que tanto buscavam. Após o ritual, a pousada se transformou. A atmosfera sombria deu lugar a uma sensação de calma e tranquilidade. Os sons estranhos cessaram e a sensação de estar sendo observado desapareceu. Deixei Vale das Sombras com um sentimento de alívio e gratidão por ter ajudado aqueles espíritos a encontrarem a paz. Essa experiência me mostrou que o sobrenatural pode ser assustador, mas também pode ser uma oportunidade de ajudar e trazer equilíbrio para o mundo espiritual. Desde então, tenho um profundo respeito pelo desconhecido e uma compreensão de que nem tudo pode ser explicado pela ciência. O mundo está cheio de mistérios e é importante estar aberto para explorar e aprender com eles, mas sempre com cautela e respeito pelos limites entre os dois mundos. Há alguns anos, eu estava viajando para uma cidadezinha remota no interior do Japão, chamada Irei-no-Sato. A cidade era conhecida por suas histórias assustadoras e lendas sobre espíritos vingativos. Eu estava curioso para descobrir se havia alguma verdade por trás dessas histórias. Ao chegar em Irei-no-Sato, fui recebido por uma atmosfera pesada e sombria. As ruas estavam vazias e silenciosas, e as casas pareciam abandonadas. A névoa envolvia a cidade, criando uma sensação de isolamento e mistério. Decidi me hospedar em uma antiga pousada tradicional japonesa,
que tinha uma reputação sinistra. A construção era antiga e desgastada, com tatames empoeirados e uma sensação de abandono. Mas era o único local disponível, então decidi ficar. Na primeira noite, enquanto eu estava deitado em meu futon, comecei a ouvir sons estranhos vindos dos corredores. Eram passos arrastados, sussurros e risadas distantes. Uma sensação de pavor se apoderou de mim, mas eu tentei ignorar, atribuindo os sons à minha imaginação. No entanto, os eventos sobrenaturais se intensificaram nas noites seguintes. Eu acordava com a sensação de estar sendo observado, e sombras se moviam rapidamente pelas paredes. Às vezes, eu via vultos sinistros no canto do olho, mas quando olhava diretamente, eles desapareciam. Decidi então investigar a história da pousada e descobri que ela havia sido construída em cima de um antigo cemitério. Diziam que os espíritos dos falecidos assombravam o local, buscando vingança por suas mortes prematuras e injustas. Determinado a desvendar o mistério, comecei a pesquisar sobre a história da cidade e a buscar uma solução para o problema. Descobri que havia uma lenda antiga sobre um ritual que poderia acalmar os espíritos e trazer paz à cidade. Com a ajuda de um morador local, consegui encontrar os itens necessários para realizar o ritual. Era uma tarefa perigosa, pois envolvia adentrar em uma floresta assombrada e enfrentar os espíritos vingativos. No dia do ritual, adentrei a floresta com cautela. O ar estava carregado de energia negativa e uma sensação de opressão pairava no ar. Enquanto avançava, ouvia vozes sussurrantes e risadas arrepiantes ao meu redor. Finalmente, cheguei a um antigo altar no coração da floresta. Acendi incensos e comecei a recitar as palavras do ritual. Uma névoa densa começou a se formar ao meu redor, e os espíritos vingativos se manifestaram. Eles eram figuras pálidas e translúcidas, com olhos vazios e expressões de dor. Gritavam e choravam, clamando por justiça e vingança. Eu mantive minha determinação e continuei o ritual, implorando por perdão e oferecendo minha ajuda para resolver suas questões pendentes. Aos poucos, os espíritos começaram a se acalmar. Suas vozes se tornaram mais suaves e suas formas se dissiparam na névoa. Eles finalmente encontraram a paz e desapareceram, deixando para trás uma sensação de alívio e tranquilidade. De volta à pousada, a atmosfera havia mudado. A sensação de medo e opressão havia desaparecido, substituída por uma sensação de calma e serenidade. Os eventos sobrenaturais cessaram e a cidade voltou à sua tranquilidade habitual. Deixei Rei no Sato com uma sensação de gratidão e respeito pelo mundo espiritual. Essa experiência me mostrou que nem tudo é o que parece, e que é importante estar aberto para explorar e ajudar aqueles que necessitam.